Eu fiz a prova de reclassificação e olha só o que aconteceu. É isso que o canal Oxy traz hoje. Ontem nós falamos três pessoas que passaram na prova e como que foi a vida delas depois da reclassificação. E hoje eu vou contar mais três casos. Isso ajuda você decidir se é importante fazer a prova, como eu devo fazer a prova, ou se não, é melhor eu continuar os meus estudos do jeito que estão. Eu sou Silvana Barbosa, você está no canal Aloxi e vamos lá aos relatos. Estou mudando o nome das pessoas para ficar mais fácil de não identificá-las, ok? Então vamos lá. Essas pessoas, elas estavam no ensino médio, né? Os três casos de ontem eram ensino fundamental e hoje estavam no caso do ensino médio. Então, a Renata, ela fala o seguinte: eu passei na prova e foi ótimo. Ela estava no primeiro ano, ela havia repetido lá atrás por problemas até de saúde, que ela teve alguns problemas durante a infância, e ela teve muitas faltas, e essas faltas acabaram dificultando, né, ela de passar nesse processo, e ela começa a pensar nessa prova de reclassificação. E ela começa a estudar muito. Quando ela pensa na prova de reclassificação, ela decide fazer no meio do ano, então ela vai estudar de agosto até março do ano seguinte, quando ela faz a prova de reclassificação, e ela passa na prova. Tem dificuldade sim no começo, porque o conteúdo é diferente, principalmente ela fala as questões de física, química. Ela tinha muita dificuldade, matemática não, mas química e física ela teve. Porém, ela procurou um professor particular, até esse professor não era pago, era um amigo dela que tinha um irmão que conhecia muito de escola e gostava de dar aula, ele é até professor hoje, e ele ajudou bastante a Renata nesse período de aperfeiçoamento dos estudos, né, de identificação com essa nova série, porque não é fácil você pular uma série, principalmente no ensino médio. São muitos conteúdos não vistos e esses conteúdos podem fazer toda a diferença. Então, a Renata, ela vai estar estudando, e quando chega no final do terceiro ano, ela decide que vai fazer faculdade. Então, ela continua se dedicando aos estudos e ela vai passar na faculdade. Ok, aquele ano não fez diferença para ela. Porém, ela realmente se dedicou bastante, tanto para acompanhar o terceiro ano, como para passar no vestibular. Então, a Renata foi uma das pessoas que se beneficiou com a lei da prova de reclassificação. Ok, então eu vou trazer mais um caso que vou chamar de Renato, né? Para ficar aí a Renata e o Renato. Ele fez a prova e ele não passou. Ele achava que iria passar, mas ele não havia se dedicado tanto. Ele não passou. E aí ele pensa, tá, não passei, e agora? Mas eu quero ganhar esse ano. E a partir daquela não aprovação, o Renato mudou completamente a sua forma de estudar. Ele passa a ser um aluno muito mais dedicado, porque ele pensa, eu não passei esse ano, mas eu posso passar o ano que vem. E ele começa a estudar. As notas dele vão ser muito maiores, né, do que nos anos anteriores. E essa condição dele tá se preparando, tá se interessando, vai fazer toda a diferença. No ano seguinte, ele decide, bom, agora eu vou fazer a prova, agora eu dou conta, agora eu consigo. E foi isso que ele fez. E ele passa, né, na prova, ele vai para o terceiro ano, tudo bonitinho, consegue ter um terceiro ano até adequado, e aí ele presta vestibular. Quando ele presta vestibular, ele não passou, né? E aí ele ficou chateado, porque ele realmente tinha se dedicado, ele realmente tinha estudado, ele queria, né, passar na faculdade, ele queria fazer veterinária, mas ele não conseguiu entrar. Mas ele não desiste, ele se matricula num cursinho, mais o que ele tinha aprendido da escola, ele sempre frequentava a escola, ele ia visitar a gente, e cada mês, cada semestre ele ia lá, falava como que estava, e no ano seguinte ele passa em veterinário, e hoje é um veterinário formado aqui na cidade, trabalha já numa clínica, então ele não teve grandes problemas, mas ele precisou se dedicar. Bom, e aí eu tenho o terceiro, né, caso, que seria o sexto, é o último caso que eu vou estar contando aqui, que ele disse que a experiência dele foi muito ruim, né? Por quê? Ele também estava no ensino médio, eu vou chamar ele de Robson. O Robson estava no ensino médio e ele decide fazer a prova de reclassificação, mas no oba-oba. Ele não estava muito preocupado em estudar, em se preparar, ele até achava que não ia passar, mas ele passou. Ele fala assim, eu passei foi pura sorte, mas eu passei. E aí, eu não sabia mais o que fazer, porque ele não deu conta. Ele
ele não conseguia entender o conteúdo. Ele estava com pessoas que não eram as pessoas que tinham acompanhado ele no estudo, eram novos colegas, então ele faz novas amizades, até se dá muito bem com essas amizades, e aí ele passa a brincar muito na escola. E ele vai brincar e brincar e brincar, e estudar que é bom nada, né? Ele achava que ia passar, porque, né, tava levando de qualquer jeito. E ele chega no final do ensino do terceiro ano, ele reprova, ele não consegue passar na escola. No ano seguinte ele faz o terceiro ano com muita dificuldade, ele passa, mas com muita dificuldade. Ele tentou fazer vestibular, ele não conseguiu passar no vestibular. Ele tentou uma segunda vez, também não conseguiu. E a última vez que eu conversei com ele, ele não tinha feito, tinha desistido. E ele falava o seguinte: foi a pior coisa que eu fiz, né, ter feito aquela prova de classificação. Eu não tinha maturidade para entender o que eu estava fazendo, né? Muito pelo contrário, se eu tivesse ficado quieto no meu canto, provavelmente eu teria tido outro comportamento, outras notas, outra forma de entender o que estava acontecendo nos estudos. E ele não aconselha que ninguém faça. Ele ainda falou o seguinte: se eu quiser fazer faculdade um dia, acho que não quero, mas se eu tiver que fazer, com certeza eu vou ter que mudar a minha postura enquanto aluno. Eu vou ter que debruçar nos estudos, eu vou ter que estar pegando os livros, provavelmente até entrando num cursinho para conseguir fazer, né, uma faculdade. É esse o comentário do Robson, como foi a experiência dele. Então, a partir dessas 6 experiências que eu deixo aqui, uma coisa tem que ficar muito claro: quem quer fazer a prova de redação, que é um direito, sim, precisa ter o compromisso, porque o direito pode virar algo muito complicado. E aí depois, ao invés de você ser beneficiado com esse direito, você vai ser prejudicado. E só depende do seu compromisso. Primeiro, em passar. Segundo, em acompanhar os estudos, que é o mais complicado. Então, quem decidir fazer a prova, desejo sucesso, mas também desejo que tenha compromisso, porque senão pode ter problemas e aí depois não tem como voltar atrás, né? Uma vez feito, está feito, ok? Se você gostou do vídeo, compartilha, divulga, passa para outras pessoas e aproveita e deixa aqui o seu comentário. Você vai fazer a prova? Você já fez a prova? O que aconteceu com você? E eu te aguardo no próximo vídeo. Até mais!